Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a solidão da lucidez. E isso é um tema muito importante porque criou-se, né, esses termos de desperto, cara lúcido, tá ligado? Só que as pessoas glamorizam e enxergam isso só pela parte boa, sendo que eu acredito que isso é uma faca de dois gumes, cara, porque mesmo quando você tem ali a lucidez, você é desperto, você tem conhecimento para certas coisas, querendo ou não, isso traz uma solidão imensa pra você, cara, ainda mais aqui no Brasil, ainda mais quando você é brasileiro inserido na sociedade brasileira, cara. Você ser desperto, você ser um cara lúcido, isso, querendo ou não, vai te trazer uma solidão extrema e um afastamento da sociedade extrema, não só por você conseguir enxergar certas verdades nas interações humanas, seja ela em relacionamento, trabalho, até no âmbito social ali, digamos, quanto também numa questão um pouco mais macro, quando a gente fala de economia, governo, geopolítica e essas coisas assim, cara. E esse afastamento vai ser não só pelas pessoas não quererem acordar para a verdade e muitas das vezes não gostarem do que você muitas das vezes pode comentar com elas e elas não concordar, mas como também por você identificar o quão merda é o sistema, é a sociedade que você está inserido, cara. E com isso, a gente começa a perceber que não vale a pena para a maioria do brasileiro pular esse cercadinho, pessoal, que é construído em volta dele com as crenças populares. Crenças do tipo, cara, ó, é só você estudar que você vai conseguir vencer na vida. A gente sabe que isso não é verdade. Quem já acordou um pouco para a realidade sabe que isso não é real, cara. No Brasil não existe meritocracia e não tô tirando o mérito das pessoas que conseguem, mas aqui no Brasil nós sabemos que não existe meritocracia, cara. Um exemplo básico aqui para vocês, a primeira vez que eu, acordei e tive esse despertar de que, porra, mano, eu pensava que existia meritocracia, defendia isso e percebi que não existe, foi quando eu fui entrar, né, pro quartel, né, com 18 anos, você vai lá, vai fazer o serviço militar obrigatório, você vai se alistar, eu queria servir através de ir lá me alistar, e, pô, cara, eu tive notas boas, eu passei em todas as provas e chegou lá na hora, nós não fizemos nem o TAF porque já tinha preenchido as vagas com um monte de peixe, tá ligado? E querendo ou não, eu não servi da forma que eu queria, porque as pessoas que tinham uma conexão, um networking melhor do que o meu, passaram ali e eu não, cara. E eu tinha esse networking para poder passar. Eu tinha já parentes militares que poderiam me jogar lá na boa como peixe. Só que não. O otário aqui foi acreditava na meritocracia e eu quis ir lá tentar com meu próprio esforço, sem precisar de familiar, para me poder entrar e eu vi que não existia isso, cara. Foi daí que eu acordei e percebi isso. E fora isso, pessoal, tem várias outras crenças populares. Aquela principal de que as pessoas falam, né, que o Estado tá aqui pra te proteger, tá ligado? Terceirizando a sua segurança pro Estado, cara. A gente sabe que o Estado não é capaz de prover segurança para todo mundo da população, mas você consegue ver várias pessoas que acreditam nessas crenças populares, até aquelas mais ali no micro do indivíduo, da pessoa acreditar que existe aquele relacionamento de novela, aquele relacionamento de filme, as garotinhas acreditar que vai encontrar o príncipe encantado, que ela vai conseguir aquele relacionamento de filme da Disney. E a gente sabe que não é, irmão, não é assim, cara, que a vida funciona. Porém, a nossa sociedade, o brasileiro, ele é criado nesse cercadinho de crenças populares, muitas das vezes criado pela religião, que o cara tá ali, nosso país, a maioria são de cristãos, pessoal, então muita gente ali, querendo ou não, é criada ali no cercadinho da igreja também, fora a nossa cultura, cara, e querendo ou não, isso traz um conforto pra vida do candango, o maluco não quer pensar demais, irmão. O cara quer viver ali naquelas crenças populares, o cara quer viver ali dentro do cercadinho, e vamos ser sinceros, cara, tendo em vista o que tem fora do cercado, irmão, não vale a pena, cara, pra maioria. Bota aí, cara, você sabe o tanto de merda que acontece no mundo aí, cara. Se pudesse te dar uma pílula, aquela lá do Matrix, cara, pra você voltar e viver a vida lá como um Bambi saltitante, cara, sem ter a noção do tanto de merda que acontece no mundo, muitas das pessoas iriam escolher a pílula azul e manter ali, cara. Porém, quando você já despertou e você conseguiu enxergar do outro lado que tem essa merda gigante, não tem como voltar atrás, irmão. Tá ligado? É daí que vai se construindo toda essa solidão, toda essa, digamos que, falta de na verdade, é essa falta de esperança mesmo, essa desesperança que tem num monte de pessoa na sociedade, cara. Mas, pro brasileiro médio, ocorre o quê? O conforto da ilusão de viver dentro do cercadinho, cara. Agora a gente pega o monarca como exemplo, cara.
O Monark é tido por muitas pessoas como um cara lúcido, tá ligado? É um cara que consegue enxergar verdades no mundo que muitas pessoas não enxergam. Por isso que ele até conquista muitos fãs assim, cara. Porém, depois de tudo que aconteceu com ele, cara, você vê que essa lucidez que ele tem, querendo ou não, ajudou um pouco ele a ficar um pouco paranoico, cara, e perder um pouco da estabilidade mental, cara. Aí você bota aí o Monark com toda a estrutura financeira que ele tinha, estrutura familiar, se eu não me engano, a mãe dele é até psicóloga, tá ligado? Você vê como que essa lucidez atrapalhou o cara e quase quebrou o Monark mentalmente, cara. Você vê que ele não tá tão estável mentalmente, cara. Querendo ou não, ele carrega as sequelas pelo que aconteceu com ele, cara. Mas você vê, repara aí como exemplo. O Monark, com toda essa estrutura financeira, querendo ou não, a estrutura familiar, psicológica aí, o cara quase ficou lelé da cabeça, o cara quase rasgou o véu, irmão. Isso ele tendo toda essa estrutura e sendo um cara considerado lúcido em alguns aspectos aí pela comunidade. Irmão, aí você bota aí o brasileirinho médio, cara. Você acha que o brasileirinho médio ele vai aguentar certas verdades, cara? Não vai, irmão. Já te adianto que não vai, cara. Por isso que para muitos brasileiros não vale a pena pular o cercadinho, cara, porque a maioria do brasileiro, o brasileiro médio, não aguenta certas verdades, cara. Porque o cara já começa aí, mano. O cara tem medo de ser traído, irmão. O cara descobre a verdade que é. Qual é a verdade? A mulher do cara é uma vagabunda, traiu o cara e em vez dele agradecer, levantar a mão pro céu e agradecer a Deus pelo livramento que ele teve, não, o cara vai lá, churrasca a mulher, churrasca filho, churrasca todo mundo, acaba com a vida dele, porque ele descobriu que a mulher dele é uma vagabunda, cara. Agora imagina aí, se o cara descobre, porra, mano, outras verdades que ainda são piores no macro, cara, como por exemplo, que ele vive num sistema político que é um teatro, cara. Ou pior, mano, que isso daqui até mexeu comigo quando eu descobri, irmão. Eu quase coringuei quando eu descobri essa merda e eu percebi que o meu dinheiro era derretido muito mais que 5% que é mostrado aí na televisão de inflação e os caralho. É muito mais, cara. Chega a ser a mais de 20% no ano aí, é a real inflação, que é o aumento da base monetária, cara. Se você for ver lá na pandemia, foi mais de 30% ao ano, irmão. Mas você acha que o brasileiro entende isso, cara? Você acha que o brasileiro ele quer saber sobre isso? Você acha que ficaria como a mente do cara sabendo disso, cara? Você acha o quê, cara? Pega lá, bota aí, irmão, uma tiazinha aí que falta 5, 6 anos pra ela se aposentar, cara. Um cara aí, um tiozinho que falta 5, 6 anos pra ele se aposentar. Se você chegar pra ele e falar que provavelmente ele não vai receber aposentadoria, cara. Ou você falar pra ele, cara, que provavelmente o dinheiro que ele vai receber da aposentadoria não vai dar pra nada, porque o poder de compra e o dinheiro real vai ser desvalorizado ad infinito, cara, pelo aumento da base monetária aqui nesse Brasil. Tu acha que ele quer acreditar? Tu acha que ele vai acreditar? Tu acha que ele vai botar fé no que tu fala, irmão? Ele vai te tirar pra maluco, porra. Porque é isso, irmão. Quando o cara descobre também que o relacionamento que ele idealizou, que ele achava que a mulher dele era uma coisa e ele percebe que aquela pessoa não existe, o cara quebra. Tu acha que ele tá preparado pra saber outras coisas, cara? Tu acha que ele tá preparado pra lidar com grandes verdades? Tu acha que ele tá preparado pra lidar com a responsabilidade que é você despertar da Matrix, que é você despertar, você conseguir enxergar como o mundo realmente funciona, cara? Tu acha? Não vai, irmão. Por isso que a grande maioria vive do jeito que vive e as pessoas que acordam vivem de outra forma e ainda sofrem demais por viver dessa forma, cara. Porque quando você descobre como o mundo funciona, como as coisas funcionam e como o jogo tá posto, cara, querendo ou não, você sofre, você sabe o que tem que fazer, você faz o que tem que fazer, mas depois que você sabe, não tem como saber, tá ligado? Até rimou essa porra, tá ligado? E essa é uma verdade grande demais pro brasileiro, cara. A maioria prefere viver na rotina, que é o que? Casé TV, pô, jogo da Copa, gelinho, tequinho, novela, cerveja, tá ligado? O cara trabalha, ganha aquele salário de merda que só dá pra ele sobreviver pra pagar boleto, não sobra nem 300 conto pro cara, porra, comer um negocinho, tirar uma onda, sei lá, ter um lazer, irmão. Isso porque o cara tem, tipo, um dia na semana, tá ligado? E o cara, querendo ou não, vai vivendo naquele automático, cara, e ele tem que viver ali, porque se ele não vive ali, nessa rotina ali, com essas coisas pra entorpecer o cara ali, com Virgínia, Casé TV, novela, cervejinha, o cara vai e perde as estribeiras, a mente do cara não funciona, irmão. Ele precisa manter nessa rotina pra que a mente dele funcione, cara, porque senão a gente vê casos aí igual o do Lincoln na Voz, cara.
O cara começou a acordar ali, ele ainda não sabe o que que tá causando o que ele tá sentindo, mas ele já começou a acordar, irmão, ele já tá sentindo e tá botando pra fora. E a gente vai ver isso acontecendo cada vez mais no Brasil, tá ligado? Que é o cara, ele sente ali que o cara, porra, irmão, eu sou trabalhador, viu? A mão do cara lá cheia de cara, porra, eu sou trabalhador, irmão, trabalho pra caralho, trabalho, eu não consigo ter nada nesse país, irmão. Não consigo ter nada, minha vida tá uma merda e eu tô trabalhando pra caralho. Tá ligado? Muitas pessoas têm esse sentimento no Brasil, mas não expressaram igual o Lincoln expressou, cara. Por isso que muita gente se identificou com o vídeo do cara, irmão. Muita gente se identificou com o vídeo do cara porque ele falou algo que muitos brasileiros sentem. Só que eles não entendem o porquê eles sentem essa sensação de que ele trabalha, ganha dinheiro e não dá pra comprar nada. Tá ligado? O cara não tem poder de compra. Ele tá ganhando ali o dinheiro, um salário mais do que um salário mínimo, mas o cara não consegue fazer nada, irmão. Tá tudo caro. Tudo caro no mercado, tudo caro pra você. Você sai com a tua mulher 500 conto, comeu 2 petiscos ali, é 300 reais. Irmão, é isso, tá ligado? É isso. Só que o que acontece? Eles não sabem o porquê. Mas você, que já é um cara desperto, você sente essa dor, só que você consegue entender o que faz isso acontecer, o que te causa essa dor. Você consegue entender isso, tá ligado? Você consegue pegar a visão disso, cara. Essa é a única diferença entre você e ele. E por você saber o que causa isso, você tenta mudar e você consegue mudar, cara. Mas querendo ou não, tem aquela dor de saber antes, cara. E é aquilo, cara. Quem sabe antes, sofre antes. E quem não sabe, irmão, só sofre quando acontece. Tá ligado? Tem alguns sintomas, né? Igual acontece ali do Lincoln, do cara tá sentindo aquela dor, do cara tá querendo ter as coisas, trabalha pra caraca, mas não consegue. Ele tá sentindo ali o efeito, a dor, mas ele ainda não sabe a causa. Tá ligado? Ele ainda não conseguiu acordar pra entender qual é a causa daquilo, entendeu? E pode ter certeza que a grande maioria dos brasileiros tá nisso, cara. Porque, olha só, você consegue olhar para o país, cara, e ver a merda que o país está, ver a merda que as relações sociais está, tá ligado? Ver a merda que tá o nosso país, você consegue ver o abismo de merda, tá ligado? Você tem essa lucidez pra enxergar esse abismo de merda que é o nosso país, cara. Mas a maioria das pessoas, o povo vê o quê? Carlinhos Maia, Virgínia, Cazé TV, Tequim, Gelim, Tigrim, Maquininha, Bailão, aqueles pique, porra. É isso, cara. Mas no final, eles ainda ficam felizes porque tem o quê? Bolsa Família, Bolsa Gás, auxílio aluguel, dá-lhe auxílio pro filhinho autista. Esse é o pique, rapaziada. É o que sobra pra sociedade. É assim que a nossa sociedade vai pegando e vai se desenvolvendo, cara. E querendo ou não, cara, você que tem uma certa lucidez e consegue enxergar isso tudo, vai cada vez mais se isolando. Não só se isolando porque você tá ali na sua caminhada, tipo, pegando, trabalhando, se desenvolvendo, produzindo para você tentar sair dessa corrida dos ratos, mas também porque quando você tenta até, vamos lá, cara, o cara que ainda não utiliza uma mais que pio para poder viver em sociedade, o cara que tenta ali falar, tenta convencer as pessoas, meu irmão, você vai ser extirpado, cara. Você vai ser isolado, cara. Ninguém vai querer ouvir o que você tem a dizer, cara. Tá perdendo seu tempo, meu brother. Porque a maioria das pessoas ainda não estão preparadas pra saber essas coisas. A maioria das pessoas nem quer, irmão. Se você pudesse voltar atrás, tomar uma pílula e viver igual um Bambi saltitante no cercadinho, irmão, tu não ia não? Tá ligado? É isso, cara. A maioria das pessoas é assim, pessoal. É por isso que tem a máxima na nossa comunidade de que a salvação é individual, irmão. Tá ligado? Querendo ou não, a salvação é individual e solitária. Você vai poder salvar poucas pessoas da sua família, tá ligado? E não é nem porque você vai conseguir despertar elas, não, cara. É porque elas vão se aproveitar do que você vai construir, do que você vai conseguir conquistar, entendeu? Eles vão se aproveitar do que você vai construir e conquistar. Porque muitas das vezes a pessoa, mesmo estando ali à sua volta, vendo você trabalhando, vendo você fazendo as coisas, eles vão estar zombando, rindo da sua cara, zoando isso e aquilo. Pô, o cara não aproveita nada, o cara não faz nada, tá ligado? Mas quando der a merda e você foi o único preparado ali pra poder dar um dinheiro pra alguém fazer ali alguma cirurgia, fazer um negócio, ir no hospital, ou o cara que vai ter o dinheiro ali pra ajudar quando o pessoal perder emprego, não sei o que lá, ou até numa crise, você é o cara que tem ali um estoquezinho de alimento pra manter a sua família, eles vão se aproveitar, tá ligado? Mas essa caminhada, essa longa jornada, pessoal, querendo ou não, é solitária, cara. E querendo ou não também, pessoal, essa lucidez traz uma certa solidão, cara. E eu tô falando especificamente de solidão, não é aquela solitude que é bom sim.
É a solidão mesmo, cara. De que, pô, às vezes o cara não tem ninguém ali pra trocar uma ideia, ou, tipo, o cara já, tipo, estressou tanto ali os parentes dele, a família dele, por tentar alertar a pessoa de coisas que ele vê, de coisas que ele consegue enxergar, e eles não, que, porra, mano, a tua família vai começar a pegar ódio de você, ter raiva de você e, porra, nem interagir com você direito, irmão. Olha aí o exemplo disso, cara. O Matias aí, que faz vídeo também na comunidade, o cara, porra, saiu de casa, tomou porrada do padrasto porque, porra, tentava alertar a mãe ali, o padrasto, de coisas que ele consegue enxergar no mundo por ter uma certa lucidez que a família e os pais deles ainda não têm, tá ligado? O cara saiu de casa, irmão, tá vivendo sozinho, tomou porrada e os caralho, e hoje tá vivendo a vida dele, cara. E querendo ou não, pode ter certeza que até um certo ponto o cara sente essa solidão, irmão. Tá ligado? Ninguém é ciborgue, homem sem sentimento não. Todo mundo uma hora vai sentir essa solidão da lucidez, cara. Mas também tem aí aqueles caras, né, rapaziada, que isso que você não pode se tornar, que é o desperto de Discord. Que é o cara que descobre 2 ou 3 verdades ali e começa a se achar o superior ali da sociedade, o superior, se acha tipo pica, e o cara não construiu nada pra vida dele. O cara sabe ali que o sistema financeiro, a economia do Brasil é uma merda, é uma farsa, e de que o dinheiro que ele ganha aqui, ele deixar esse dinheiro parado no banco, na caixinha do Nubank, ele tá perdendo a mais de 20% ao ano, de que não existe investimento aqui nessa merda. O cara sabe disso, mas o cara não vai lá e compra o Bitcoin dele, o cara não faz o DCA dele, o cara não faz a autocustódia dele, tá ligado? Ele sabe disso, mas não faz porra nenhuma, tá ligado? O cara sabe, irmão, o cara sabe que ele precisa ter um corpo forte e funcional para no momento de crise ele ter a capacidade de se defender e proteger a família dele, até para ele fazer as coisas ali, querendo ou não, isso vai ajudar ele até em outros aspectos sociais. Mas o cara não treina, porra. O cara não vai pra academia ali 2 ou 3 vezes na semana, o cara não faz um jiu-jitsu, ele não faz, porra. Tá ligado? Ele só fica ali. Mano, tem várias pessoas aí que, porra, eu faço parte de vários grupos, assim, de networking aí no Discord, de pessoal que cria conteúdo, pessoal que faz, gosta também ali de sobrevivencialismo, pessoal que comenta sobre cripto. Faço parte de uns 2, 3 grupos, assim, de networking. E eu sempre vejo ali o moleque que, porra, sabe de tudo, sabe? Mas o cara não construiu nada na vida, mano. Tu vai perguntar os caras um pouco mais a fundo, o cara não construiu nada, irmão. O cara não acumula ali uma quantidadezinha de Bitcoin, o cara nem compra Bitcoin, tá ligado? O cara não pega, não treina, o maluco não estuda, não faz nada, mas ele se acha desperto, porra. Ele hackeou o mercado sexual, porra, tá ligado? Ele se acha o Red Pill, porra. Tá ligado? Só que não construiu nada na vida, porra. Não tem uma mulher, ou o cara ali não é um maluco que, porra, tá construindo a parada dele ali sozinho. Tem pessoas que escolheram não se relacionar, tá ligado? O cara é sempre aquele amargurado, ou aquele ressentido, aquele cara ali cheio de sofrimento que acha que sabe de tudo e não construiu porra nenhuma. É isso que você não tem que se tornar, cara. Entendeu? Então, porra, mano, você sabe como que as coisas funcionam, você consegue enxergar a real do mundo, então você tem a obrigação de se blindar dessas coisas, você tem a obrigação de pegar e de botar em prática as coisas que vão te proteger e que vão tornar a sua vida melhor, cara. Você precisa se proteger do sistema, ou melhor, você precisa criar o seu sistema e viver através dele, e viver nele. Você não pode ser um desperto de Discord, cara. Você não pode ser um desperto de Discord, meu cria. Pegou a visão, cara? Mas querendo ou não, nessa caminhada, uma hora ou outra, você vai se encontrar com a solidão da lucidez e você, depois desse vídeo, você vai saber o que fazer, você vai saber entender que isso sim é um sentimento que vai aparecer, mas é algo que você tem que lidar e passar, meu cria. E eu realmente quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, pessoal. Comentem aqui a visão de vocês sobre a solidão da lucidez, se vocês acreditam que seja algo que realmente acontece, ou se vocês já passaram por isso, como passaram. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. E, meu querido, se você pudesse tomar a pílula azul aí e voltar pra dentro da Matrix, você voltaria, cara? Eu quero saber, comentem aqui, eu quero saber a opinião de vocês, cara. Por esse vídeo é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. É nóis, valeu, falou.